Vitória venceu a partida porque foi mais competente em todos os sentidos. O Guarani foi desatento na sua defesa, defesa que sempre trabalha bem, mas hoje esteve numa tarde e noite muito ruim. Eu estou falando de todo o sistema. Até o Pegorari, que faz um milagre aqui, outro ali, hoje não foi capaz de salvar o Guarani. O primeiro gol houve uma falha coletiva do sistema defensivo e naquela oportunidade o jogo estava equilibrado. Com a expulsão o jogo mudou, né? Você perder num jogo equilibrado, fora de casa, você perder um jogador da importância do Bueno no jogo, isso altera completamente todo o plano de jogo e a composição da equipe durante a partida, né? Eu achei que o Araújo entrou bem no meio campo. O Guarani não perdeu a organização, mesmo com um homem a menos e perdendo o jogo por 1-0. Criou algumas oportunidades, chances, chegou pelo menos organizado para tentar jogadas interessantes de ataque ao final do primeiro tempo. E quando você vai para o intervalo, conversar com o seu time, né, planificar uma maneira de jogar para o segundo tempo, na primeira bola parada no escanteio, você toma o segundo gol. Aí não tem treinador que dê jeito. Estou defendendo o Humberto, não. Aí não tem, de novo, uma falha gritante de quem estava acompanhando, não é? Que era, no caso, o João Vitor, que estava acompanhando na marca do pênalti para trás o zagueiro, o Wagner, que fez de cabeça, e depois o Lucão subiu meio metro ou até 1 metro a menos que o Wagner, que fez o gol sozinho de cabeça, quase dentro da pequena área, fazendo 2-0. Aí não tem jeito, né? Aí o treinador não tem como ajustar isso e o time descontrolou. Para piorar tudo isso, um homem a menos, tomar 2-0, início do segundo tempo, pressão do Barradão, o time emocionalmente se perdeu. E demorou aí pelo menos uns 10 minutos para voltar a partida. E só voltou quando o Humberto fez 3 mexidas de uma vez. E ele mexeu no trio de ataque. Todos que estavam pendurados, tirou. Aí entrou Bruno Mendes, entrou Pablo Tomás, né? E entrou também o Gustavo França, não é? Eles tentaram, pelo menos o jogo ficou mais organizado. O Vitória com 2-0 também deu uma segurada, muito desgaste físico na parte dos dois times, né? Mas o fato é que o Guarani não jogou para merecer nenhum empate. Uma partida difícil como essa e decisiva, você não pode errar como o Guarani errou defensivamente. E olha que eu estou falando de uma das melhores defesas do campeonato. Você acabou de citar aí. O Guarani dificilmente toma 2 gols no campeonato. E essa vez tomou. Tomou por quê? Porque foi desatento. Sua zaga estava dormindo. Os laterais não deram o suporte na cobertura que deveriam. Até o Pegorari, que, repito, normalmente ele não teve culpa nos gols, tá? Na minha modesta opinião. Mas dificilmente passa um jogo sem ele pegar uma bola muito difícil. Hoje não foi a tarde do Guarani, a vida que segue, o campeonato é isso mesmo, o jogo é fora de casa. O jogo do Guarani, a classificação, o campeonato do Guarani são os 3 jogos dentro de casa e essa partida contra o Mirassol, que apesar do momento do Mirassol, do time do técnico Mozart, é um time possível de ser vencido. Agora vive um momento de uma arrancada aí muito interessante. São 3 vitórias, me parece, consecutivas, e isso tem que ser respeitado. O Mirassol tá pegando no breu, tá subindo de produção no momento certo, no momento de definição. E o Guarani patinou contra o Vila Nova e perdeu do Vitória da maneira que a gente está comentando aqui. Preocupante, mas dentro do contexto do campeonato. E o contexto é de muito equilíbrio. Perde um jogo, empata outro e vence outro. O problema é que agora só faltam 6 partidas para o campeonato terminar. Não dá mais para ficar titubeando. Vamos ver o que ele... Ainda bem que o Guarani não perdeu nenhum jogador por cartão para o jogo de sexta-feira, porque Humberto Loser vai precisar de todo mundo, principalmente da sua defesa não errando, como errou hoje. A vitória do time do Vitória, do Léo Condé Edu, foi absolutamente correta, porque jogou mais futebol que o Guarani.